Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que vocês vão ver ainda eletricidade, né, nesse final do capítulo aqui que a gente está estudando. E no próximo capítulo, também no grupo 3, capítulo 7, também eletricidade. Só que esse capítulo 7, ele fala mais do consumo de energia elétrica de maneira geral. Ele volta de novo naquela questão da sustentabilidade. Ele comenta um pouquinho sobre os aparelhos que mais gastam energia elétrica. Então é bem facinho, tá, o grupo 7. Dá para fazer em uma única aula. Acabando o grupo 3, a gente vai começar o grupo 4. O grupo 4 começa falando de energia, mas não nesse tipo de energia elétrica. Energia que os seres vivos precisam, né, para sobreviver, para manter seu metabolismo. Ou seja, vai começar a entrar em corpo humano, ok? Então, no grupo 4, a gente vai começar ali o básico, né, sobre energia que o organismo precisa, para depois já começar em corpo humano. Então, aí começa o sistema digestório, respiratório, circulatório, tá bom? Então, a gente vai ver só mais um pouquinho da energia elétrica, né, eletricidade, para depois começar a ver corpo humano, beleza? Então, vamos lá, a gente está no grupo 3, na página 141. O título, corrente elétrica, tensão e resistência. Primeira coisa que vocês têm que saber. Vocês vão ver isso mais aprofundado no colegial, com a professora de física, né? Vocês vão ver isso em física. A matéria chama eletrodinâmica. A eletrodinâmica, ela estuda o movimento dos elétrons, tá? Pelos corpos. Ou seja, lembrando que o elétron é a partícula negativa dos átomos que consegue se movimentar de um corpo para outro, tá? Os prótons e os nêutrons não se movimentam, eles ficam lá fixos, ok? O que se movimenta é os elétrons, né, que são partículas negativas. Então, só lembrando, um corpo que ganha elétron, ele está carregado negativamente. O corpo que perde está carregado positivamente, porque o elétron é partícula negativa. E a gente não ganha ou perde prótons, só elétrons. E os elétrons estão no átomo, né, lá na eletrosfera, em volta do átomo, em volta do núcleo. Ou seja, tudo que tiver uma massa, ocupar um volume, ou seja, tudo que for matéria, vai ter elétron, certo? Aqui ele define corrente elétrica, tensão e resistência. Pessoal, corrente elétrica, na verdade, é a quantidade de elétrons que está passando por um corpo condutor. Vocês têm que diferenciar o que é um corpo que conduz eletricidade, que conduz elétrons, e um corpo que é isolante. O corpo condutor, ele é aquele que tem uma facilidade em transportar elétrons. Ele tem elétrons livres ali, que não está tão preso ali ao núcleo do átomo. Corpo isolante é aquele corpo que oferece uma dificuldade em passar elétron. Então, por exemplo, quando eu fiz o experimento da caneta lá esfregando no cabelo, a caneta, ela é plástico, certo? Ela não tem uma facilidade em transportar elétrons, tá? Ela não é um bom condutor de eletricidade, porque é plástico, ela é um isolante. Quando eu atrito ela no cabelo, ela acaba assim ganhando partículas negativas, ela acaba ganhando os elétrons e ela fica eletrizada. Quando eu chego perto de um papelzinho, aquele papel sofre uma polarização, ou seja, as cargas negativas vão para o lado oposto ali de onde a caneta está chegando, encostando, e aí acontece uma atração, tá? Nesse caso, o papel é neutro, e nesse caso o papel não vai ficar negativo, ele não vai receber a carga da caneta, do plástico. Porque o plástico e o papel são maus condutores, são isolantes isolantes elétricos, ok? Então, aquele experimento da caneta com o papel não tem essa troca de elétrons, tá? Isso é uma polarização, ou seja, os elétrons, se a caneta tivesse ficado positiva, por exemplo, os elétrons que são negativos do papel iam se voltar para o lado positivo da caneta e acontecer uma atração, tá? Mas como a caneta acaba ficando negativa, então esse papel vai ficar com os elétrons do lado oposto, que também vai acontecer uma atração, certo? Só que é uma atração só por estática, tá? Não tem uma troca de elétrons aí, tá bom? Para ter troca de elétrons, nesse caso, entre um corpo eletrificado, né, eletrizado, e um corpo neutro, teria que ser dois corpos aí que conseguem trocar esse elétron, que no caso são os metais. São só metais? O grafite, por incrível que pareça, ele também é um bom condutor de eletricidade, tá bom? O grafite do lápis, da lapiseira, beleza? Então, só retomando, eletrodinâmica é a matéria que estuda aí o movimento dos elétrons, que vocês vão ver na física. Aqui vocês estão vendo somente uma introdução em ciências. E corrente elétrica
é o movimento dos elétrons ao longo de um material condutor, certo? Isolante, né, os materiais isolantes são contrários dos condutores, ou seja, eles não conseguem ter elétrons livres. Pessoal, se eu pegar um fio metálico, um fio de cobre, esse fio, mesmo sem dando uma carga elétrica nele, ele vai ter alguns elétrons ali livres, né? Porque é um material condutor. Então ele tem alguns elétrons livres ali, meio que tudo ali solto, espalhado. Só que se ele não tiver eletrizado nem nada, você não vai levar um choque com ele. No máximo, né, se você tiver também com alguma carga, eles podem levar dar aquele pequeno estalinho, tá? Agora, quando eu coloco ele, por exemplo, numa tomada, né, eu coloco ele em algum lugar que tem corrente elétrica ali mais alta, isso chama tensão. O que é tensão? Tensão é quando tem alguma coisa que está gerando uma carga elétrica ali e aqueles elétrons que estavam ali livres, meio bobos, ali soltos, eles acabam seguindo numa direção, tá? Então, tensão seria um diferencial, uma diferença de potencial elétrico que faz com que os elétrons sigam num caminho só, tá? Num caminho ali certeiro, tá? Num caminho específico e não fiquem ali bobos, soltos. E aí sim está percorrendo uma corrente elétrica naquele fio, tá? Então, se eu pegar um fio de cobre lá e enfiar na tomada, aí essa tomada vai gerar uma tensão, né? E esses elétrons vão correr numa direção, ok? Vai gerar a carga elétrica. Por que os fios são encapados com borracha, né? Aquele plástico ali, aquela borracha em volta? Porque, como eu disse para vocês, a borracha, o plástico são materiais o quê? Isolantes, tá? Se eu não tivesse isso nos fios, qualquer fio que eu relo que está tendo uma tensão ali, né, elétrica, eu tomo um choque. Agora, eu relando na borracha, no plástico, eu não tomo esse choque. Por quê? Porque esses materiais são isolantes, certo? Então o carro, quando está numa tempestade, é seguro ficar dentro do carro por causa do pneu, porque é de borracha? Não. O carro é o mesmo princípio do avião, tá? Quando cai uma descarga elétrica no avião ou no carro, ele percorre toda a parte metálica em volta daquele veículo, né, seja um veículo voador ou não, e depois aquele excesso de carga elétrica vai para baixo. Lembrando que nas nossas casas a gente também tem esse sistema, que são os famosos fio terra, né, que são os condutores de segurança, que a gente tem em todas as tomadas, tal, nos chuveiros. Porque se de repente a gente recebe uma tensão, essas tomadas tal, recebe uma tensão, número de elétrons a mais, para não queimar um aparelho, não queimar o chuveiro, não queimar nada seu eletrônico, isso vai para a terra, para o solo, tá? Indiretamente, o fio não precisa estar ligado na terra ali, ele pode estar de repente encostado na parede, e aí da parede vai para o solo, tá? Para não ter essa descarga elétrica, esse excesso de elétrons livres no aparelho que você está usando aí, carregando lá, enfim, o eletrodoméstico está usando, certo? Aí na página 142, ele comenta sobre a resistência elétrica e sobre os circuitos. Só faltou falar o seguinte, a tensão elétrica, que é aquilo que faz os elétrons irem em um sentido específico, é chamada de volts, tá bom? Então por isso tem tomada na sua casa que vai gerar 220 volts ou 120 volts. E cada aparelho vai ter uma resistência, ou seja, é o número máximo ali de elétrons que ele consegue passar por ele. Por isso, se eu pegar às vezes um aparelho que é 120 e colocar na tomada 220, vai ter uma resistência da tomada, né, da tensão maior do que a do aparelho, e aí pode queimar. Alguns aparelhos não, tipo o celular, geralmente o carregador do celular é bivolt, tá? Ele aceita o 220 e o 120, né, o 110, desculpa, não o 120, o 220 e o 110, mas muitos aparelhos não aceitam, tá? A maioria deles não. Você colocou na tomada com a voltagem errada, já era, beleza? Pessoal, o circuito elétrico é muito simples. Quando a gente fala circuito, a gente lembra de algo o quê? Um círculo, uma coisa fechada. Então, circuito elétrico é exatamente isso, quando tem uma corrente elétrica num circuito fechado. Aqui na página 143, tem um circuito bem simples, que é o mais simples de todos, que é o gerador. No caso, o gerador aqui é uma pilha, uma bateria. Então, liga aqui no polo positivo e no negativo, e os elétrons vão ficar circulando. Como eu coloquei a lâmpada aqui, os elétrons passam e vão para a lâmpada. Essa lâmpada recebe essa voltagem, né, e consegue transformar essa energia elétrica em energia luminosa e calor, tá? Pode esquentar. Só que os elétrons vão para cá, voltam aqui, ficam dentro de um circuito, ok? Isso aqui é um circuito elétrico, é o circuito mais simples que existe, né, que a gente pega de exemplo, aqui na página 143. Então tem que lembrar, por que é circuito? Porque está dentro de um sistema fechado, dentro de um ciclo, tá?
Aqui outra coisa que ele fala de curiosidade, na verdade, é que escrito na prática, que é o engenheiro elétrico. Pessoal, quem for fazer engenharia, né, tem que gostar de cálculos, né, conta, física, né, matemática, química também. É o pessoal que faz engenharia elétrica, tá? Ele não é o eletricista, né? O eletricista ele vai lá e repara as coisas na sua casa. O engenheiro elétrico ele faz cálculos, tá? Para montar o sistema elétrico todo da sua casa. O engenheiro elétrico ele mexe também em equipamentos. Então, por exemplo, o engenheiro elétrico pode trabalhar numa fábrica, ele pode trabalhar em algum órgão do governo, né? O salário do engenheiro elétrico é bacana, é bom, né? Quem quiser ser engenheiro elétrico tem que fazer faculdade de engenharia, né? Engenharia elétrica, e tem que gostar muito, muito, muito de física e matemática. Não adianta querer ser um engenheiro e não gostar de contas, não gostar de cálculos, certo? Tem que gostar muito. Pessoal, é o seguinte, vocês estão vendo essa aula provavelmente depois da minha aula ao vivo, né? Na aula ao vivo eu comentei sobre consumo sustentável de energia. E aí a gente acabou encerrando o grupo 3, certo? A gente acaba encerrando o grupo 3, né, com essa videoaula de agora. E a partir das próximas a gente vai entrar no princípio ali para começar a entender um pouco de corpo humano. Aí vocês vão ver que a matéria é bem bacana porque envolve a gente, né, o nosso funcionamento dos nossos órgãos. Aí é um assunto que acaba sendo mais interessante. Mas se vocês não tiverem essas noções básicas de física e química aqui no 8º ano, quando vocês chegarem lá no colegial e começar a ter física e química separadamente, né, das ciências, né, vocês vão ficar perdidos. Então é super importante vocês terem uma noção de física, química aqui no 8º para chegar no colegial já não tão assim, meu Deus, o que é isso? Nunca vi na vida. Então esse conceito de eletricidade, material isolante, condutor, tensão elétrica, que é medida em volts, esses detalhezinhos são assim, é o beabá, né? Tipo, é o basiquinho ali para vocês terem uma noção da eletrodinâmica, que é a matéria da física lá do colegial. Beleza? Pessoal, é isso aí, bons estudos e até mais.